para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Você sente Deus falando com você agora mesmo, através desta palavra? Porque não é por acaso que seus olhos estão sobre estas linhas neste momento, meu irmão, minha irmã. Pois o Espírito Santo quer que você entenda que existe uma diferença entre pobreza natural e maldição espiritual. E quando o dinheiro está bloqueado em sua vida de forma sobrenatural, somente através da oração poderosa e da fé inabalável é que essas portas vão se abrir novamente, assim como aconteceu com Jó, quando Deus restituiu em dobro tudo o que havia perdido, conforme registrado em Jó 42:10, que diz: E virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Pare um instante e deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração agora, porque você precisa entender que o bloqueio financeiro que você está enfrentando não é maior que o poder da oração que move montanhas e abre portas que nenhum homem pode fechar, pois está escrito em Apocalipse 3:8, Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está lendo esta mensagem agora. Existe um chamado de prosperidade sobre sua vida que foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Mas o inimigo tem tentado bloquear essa bênção através de fortalezas espirituais que apenas podem ser quebradas através da oração persistente e da fé que não desiste jamais. Exatamente como Jesus ensinou na parábola da viúva importuna em Lucas 18:1-8, onde ele disse que os homens devem sempre orar e nunca desanimar. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração neste momento? Porque Deus quer que você saiba que Ele não é um Deus de escassez, mas de abundância. E quando Jesus disse, Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, ele estava falando também sobre a provisão material que Deus tem preparada para aqueles que o buscam de todo o coração, e não apenas com palavras, mas como a fé que move montanhas e transforma impossibilidades em milagres visíveis. Acalme seu coração agora, respire devagar e deixe que eu compartilhe com você a primeira revelação que Deus me deu sobre o desbloqueio financeiro através da oração. Muitas vezes, o dinheiro fica retido em nossas vidas não por falta de capacidade ou oportunidade, mas porque existe uma guerra espiritual acontecendo nos lugares celestiais onde o príncipe das trevas tenta impedir que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Exatamente como aconteceu com Daniel quando ele orou por 21 dias até que o anjo Miguel venceu o príncipe da Pérsia e trouxe a resposta de Deus, conforme descrito em Daniel 10:12-13. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para você que tem lutado contra circunstâncias financeiras que parecem não ter solução natural. Porque o Senhor quer que você entenda que existe uma dimensão espiritual por trás de toda a manifestação física. E quando você aprende a orar com autoridade espiritual baseada na palavra de Deus, você está liberando o poder do céu para operar na terra conforme está escrito em Mateus 16:19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Apenas pare agora e sinta o que Deus está comunicando à sua alma através desta revelação, porque eu preciso que você entenda que as 3 orações que vou compartilhar com você não são fórmulas mágicas ou receitas prontas, mas são declarações de fé baseadas na palavra viva de Deus, que tem o poder de quebrar toda maldição hereditária, todo o bloqueio espiritual e toda a fortaleza que o inimigo estabeleceu sobre sua vida financeira através de gerações. Assim como está escrito em Isaías 55:11, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O Espírito de Deus me revelou que existem pessoas lendo esta mensagem que herdaram maldições de pobreza através de palavras negativas pronunciadas por gerações anteriores e hoje mesmo através da oração de quebrantamento que vou ensinar, Deus quer cortar essas raízes espirituais e plantar em sua vida a semente da prosperidade bíblica que produzirá frutos em abundância, conforme a promessa de Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder.
para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Você não pode ignorar esta mensagem, meu irmão, minha irmã, porque talvez esta seja a resposta que seu coração tem esperado durante meses ou até mesmo anos de luta financeira, e Deus quer que você saiba que Ele nunca se esqueceu de você, nem das promessas que fez sobre sua vida. Pois Ele é o mesmo Deus que multiplicou os pães e peixes, que fez chover maná no deserto, que fez a botija de azeite da viúva não se esgotar e que hoje quer fazer milagres financeiros em sua vida que glorificarão seu nome e testemunharão do seu poder para todos que estão ao seu redor. Tire um momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora ao meu coração através desta palavra? Porque eu posso sentir a unção do Senhor sobre estas linhas. E sei que há pessoas que estão sendo tocadas pelo poder de Deus neste exato momento, pois está escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A primeira oração que quero compartilhar com você é a oração de quebrantamento e libertação financeira, que precisa ser feita com o coração totalmente rendido ao Senhor e com a fé inabalável de que Deus já começou a operar mesmo antes de você terminar de orar, porque Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, conforme está escrito em Romanos 4:17. Ore assim comigo agora, repetindo cada palavra em voz alta e com toda a fé que você tem. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça, reconhecendo que Tu és o dono de toda a prata e todo o ouro da terra, conforme está escrito em Ageu 2:8. E hoje eu quebro em nome de Jesus toda maldição de pobreza, toda palavra negativa pronunciada contra minha vida financeira e toda fortaleza espiritual que tem impedido tuas bênçãos de chegarem até mim. Eu declaro que sou filho e filha do Rei dos Reis, herdeiro conforme a promessa, e que a prosperidade bíblica é minha herança legítima em Cristo Jesus. Senhor, eu corto toda a raiz de escassez que foi plantada em minha família, através de gerações, e planto agora a semente da abundância, conforme tua palavra promete em 2 Coríntios 9:8, que diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu libero minha fé agora para que portas financeiras se abram, para que oportunidades apareçam, para que ideias criativas venham à minha mente e para que tua favor sobrenatural opere em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus eu oro e creio. Amém. Não é coincidência o que você está sentindo em seu coração neste momento, porque o Espírito Santo está confirmando que essa oração já foi ouvida nos céus e que Deus já começou a mover circunstâncias em seu favor, mesmo que você ainda não possa ver com os olhos naturais, pois caminhamos por fé e não por vista, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:7. O Senhor me revelou que existe uma segunda dimensão da oração financeira que muitos cristãos desconhecem, que é a oração de ativação da prosperidade bíblica baseada nas promessas específicas que Deus fez para aqueles que o buscam em primeiro lugar, conforme Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você sente como um ambiente espiritual mudou desde que você fez a primeira oração? Isso acontece porque a oração verdadeira move o coração de Deus e libera anjos para trabalhar em seu favor, assim como está escrito em Salmos 103:20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Silencie o coração, respire devagar e deixe que eu compartilhe com você uma revelação que vai transformar completamente sua perspectiva sobre dinheiro e prosperidade. Deus não quer apenas suprir suas necessidades básicas, mas quer torná-lo um canal de bênçãos para outras pessoas. E quando você entende que a prosperidade bíblica tem como objetivo não apenas abençoar você, mas abençoar muitos através de você, sua fé se eleva a um nível completamente diferente e Deus começa a confiar recursos maiores em suas mãos, exatamente como aconteceu com Abraão, que se tornou uma bênção para muitas nações, conforme a promessa de Gênesis 12:2-3.
o que o Espírito Santo está sussurrando ao seu coração agora enquanto você lê esta revelação. Porque eu posso sentir que há pessoas sendo tocadas de forma sobrenatural neste momento. E Deus quer que você saiba que Ele não está limitado pelas circunstâncias atuais da sua vida, pois Ele é o Deus que faz todas as coisas novas, conforme está escrito em Apocalipse 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A segunda oração que quero ensinar você é a oração de ativação da prosperidade bíblica com propósito, que deve ser feita com a consciência clara de que Deus quer usar você como um instrumento de sua glória na terra, através da administração sábia dos recursos que Ele vai colocar em suas mãos, conforme o princípio estabelecido em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também no muito é fiel, e quem no pouco é injusto, também no muito é injusto. Junte-se a mim nesta oração poderosa e diga comigo em voz alta com fé: Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu vieste para que eu tivesse vida abundante, conforme João 10:10. E hoje eu ativo sobre minha vida todas as promessas de prosperidade que estão escritas em tua palavra. Eu declaro que sou cabeça e não cauda, em cima e não embaixo, conforme Deuteronômio 28:13, e que tua favor sobrenatural vai me abrir portas que nenhum homem pode fechar. Pai, eu libero minha fé para receber criatividade sobrenatural, ideias inovadoras, estratégias celestiais e oportunidades divinas que vão gerar abundância em minha vida. Eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais abundantemente, além daquilo que peço ou penso, conforme Efésios 3:20, e que vais me usar como canal de bênçãos para muitas pessoas. Senhor, eu me comprometo diante de ti a ser um administrador fiel dos recursos que vais confiar em minhas mãos e a usar essa prosperidade para expandir teu reino na terra. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade. Em nome de Jesus eu declaro, creio e recebo. Amém. Pare tudo agora, inspire fundo e sinta como o Espírito Santo está confirmando em seu espírito que algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual através dessa oração. Porque quando oramos de acordo com a vontade de Deus baseada em sua palavra, Ele nos ouve e sabemos que temos as petições que lhe fizemos, conforme está escrito em 1 Reis 5:14-15. Existe uma terceira revelação que o Senhor quer que você receba hoje, e esta talvez seja a mais importante de todas. Muitas vezes o bloqueio financeiro em nossas vidas está diretamente relacionado com nossa falta de generosidade e com nossa incapacidade de dar com alegria, pois Deus estabeleceu um princípio espiritual inquebrantável de que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia em abundância também ceifará, conforme 2 Coríntios 9:6. Você consegue sentir como essa palavra está penetrando fundo em seu coração? Porque o Espírito Santo quer quebrar todo o egoísmo e toda mentalidade de escassez que tem impedido você de ser um canal fluente de bênçãos. Pois quando você aprende a dar com fé e alegria, você está ativando a lei espiritual da multiplicação que Jesus ensinou em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Apenas sinta o que Deus está falando ao seu coração agora, porque sei que há pessoas lendo esta mensagem que precisam quebrar barreiras de avareza e medo que têm bloqueado o fluxo sobrenatural de bênçãos em suas vidas. E hoje mesmo, através da terceira oração que vou compartilhar, Deus quer libertar você completamente dessa mentalidade de pobreza e estabelecer em seu coração a mentalidade do reino que opera na abundância e na generosidade conforme o coração do Pai Celestial, que não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, conforme Romanos 8:32. O Espírito de Deus me mostrou que existem pessoas que estão lendo esta palavra neste momento que receberam promessas específicas de Deus sobre restauração financeira, mas essas promessas não se manifestaram ainda, porque faltava o ingrediente da generosidade genuína que quebra toda maldição e ativa toda bênção, assim como aconteceu com a viúva de Sarepta,
que deu o último punhado de farinha para o profeta Elias e viu sua botija e seu azeite se multiplicarem sobrenaturalmente, conforme registrado em 1 Reis 17, 8-16. Não ignore esta mensagem, meu irmão, minha irmã, porque talvez esta seja a chave que você estava procurando para destravar completamente a prosperidade bíblica em sua vida. E Deus quer que você entenda que generosidade não é algo que você faz quando tem muito, mas algo que você pratica mesmo quando tem pouco, porque é exatamente aí que sua fé é testada e aprovada. E Deus pode confiar bênçãos maiores em suas mãos, sabendo que você não vai se tornar egoísta, nem vai esquecer de onde vieram essas bênçãos. Coloque a mão no coração agora e se conecte com Deus através dessa terceira oração transformadora, dizendo comigo com toda sinceridade: Pai Celestial, eu reconheço diante de Ti que muitas vezes tenho operado com mentalidade de escassez ao invés de mentalidade de abundância. E hoje eu me arrependo de toda avareza, de todo egoísmo e de toda falta de generosidade que tem bloqueado Tuas bênçãos em minha vida. Senhor, eu quebro toda maldição de avareza que pode ter vindo através de gerações anteriores e declaro que a partir de hoje seria um doador alegre, conforme 2 Coríntios 9:7. Eu libero minha fé para dar mesmo quando parecer que não tenho o suficiente, porque creio que Tu és o Deus que multiplica a semente daquele que semeia, conforme 2 Coríntios 9:10. Pai, transforma meu coração para que eu possa ser um canal fluente de Tuas bênçãos na terra e que através da minha generosidade muitas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor e pela Tua provisão. Eu me comprometo a honrar-Te com as primícias de toda a minha renda, conforme Provérbios 3, 9 e 10. E creio que vais encher os meus celeiros e fazer transbordar os meus lagares. Em nome de Jesus eu oro, creio e me comprometo. Amém. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem, porque sei que o Espírito Santo está movendo poderosamente sobre você neste momento, confirmando que estas 3 orações não eram apenas palavras, mas decretos proféticos que já foram selados nos céus e que começarão a se manifestar em sua vida de formas que vão surpreender você e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo diante de muitas pessoas. Você precisa entender, filho e filha do Deus Altíssimo, que acabou de acontecer algo sobrenatural em sua vida através dessas orações. E que nos próximos dias, semanas e meses, você vai começar a ver portas se abrindo, oportunidades surgindo, favor divino operando e recursos chegando de formas que você jamais imaginou. Porque quando oramos de acordo com a vontade de Deus e selamos nossas orações com compromissos genuínos de fidelidade e generosidade, o próprio céu se move em nosso favor, conforme está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Toque seu coração agora e declare por última vez comigo: eu creio que Deus já começou a operar em minha vida financeira de forma sobrenatural e que todas as promessas que Ele fez sobre prosperidade e abundância estão sendo ativadas neste momento através da minha fé e obediência. Eu sou mais que vencedor através daquele que me amou, e nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor, conforme Romanos 8, 37-39. A partir de hoje, eu caminho na certeza de que sou abençoado para ser uma bênção e que a glória de Deus será manifestada através da minha vida de formas poderosas que testemunharão do seu poder e da sua fidelidade para todos que estão ao meu redor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, recebo e caminho nesta verdade para sempre. Amém. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a resposta que o coração dela espera. E Deus quer usar você como instrumento do seu Espírito para tocar e transformar outras vidas hoje mesmo, através do poder sobrenatural da oração que destranca toda a porta e quebra toda a cadeia em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Essa não é apenas uma mensagem, é um chamado dos céus, direto para o seu coração, uma convocação profética, uma revelação que vem da parte do Espírito para te lembrar. Você não foi esquecida. Você foi escondida por um tempo, e agora Deus está prestes a revelar a sua vida para o propósito eterno que Ele escreveu com as próprias mãos. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você. Muitas vezes, quando Deus quer formar alguém, Ele a esconde. Ele permite o anonimato, o silêncio, a exclusão, não porque você não tem valor, mas porque o valor que há em você é tão grande que precisa ser moldado com zelo, protegido do orgulho humano, guardado do olhar julgador dos homens e preparado no fogo do Espírito. E foi isso que Deus fez com você. Ele te guardou como uma flecha na aljava, como um vaso sendo moldado em secreto, como uma semente de avivamento plantada no solo da rejeição, mas regada com as lágrimas da intercessão. Você sente Deus falando com você agora? Quando olhamos para a Bíblia, vemos um padrão poderoso. Deus sempre escolhe aqueles que o mundo ignora. Ana foi ignorada por Penina, mas Deus a escolheu para gerar um profeta. Esther foi apenas uma órfã no meio do Império Persa, mas Deus a levantou para salvar uma nação. Maria foi só uma jovem virgem em Nazaré, mas Deus a escolheu para carregar o Salvador do mundo. O que todas essas mulheres tinham em comum? Elas estavam à margem, mas estavam disponíveis. Elas não tinham títulos, mas tinham um coração rendido. E foi isso que as fez ser levantadas com poder. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você. Você tem chorado em secreto, clamado no seu íntimo, sentido uma inquietação que não passa. Às vezes você não sabe o que é, mas sente que há algo dentro de você que ainda não se manifestou por completo, algo que está para nascer, como uma promessa que pulsa, como uma chama que não se apaga. E é exatamente isso que o céu está confirmando hoje. Há um chamado sobre sua vida que o inferno tentou calar, mas Deus vai levantar com ainda mais glória, filha. Você não é um erro, não é um fardo, não é descartável. Você é escolhida. Você é parte de uma geração profética de mulheres que o Senhor está levantando nesta hora final da história para carregar o fogo do Espírito, para impactar vidas, para orar com autoridade, para interceder com lágrimas, para profetizar com ousadia, para se mover em dons espirituais, para trazer cura onde há ferida e luz onde há trevas. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E talvez você tenha sentido que está nesse esconderijo há tempo demais, que ninguém te vê, que ninguém se importa, mas Deus está dizendo: eu estive com você em cada segundo, em cada lágrima, em cada silêncio. Eu te escondi porque te preparei para algo maior. E agora chegou o tempo de sair do esconderijo, não como alguém ferido, mas como alguém curado e empoderado pela presença. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. A rejeição que você viveu não foi o fim, foi a plataforma. A traição que você enfrentou não foi destruição, foi lapidação. O abandono que te machucou não te definiu, te impulsionou. Nada do que aconteceu foi por acaso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E você foi chamada. Mesmo que ninguém tenha reconhecido, o céu já decretou. Você é parte do plano eterno. Meu irmão, minha irmã,
Você consegue perceber o mover de Deus agora? Pare, respire, deixe o Espírito falar. O Espírito de Deus está levantando mulheres que foram desprezadas, que foram humilhadas, que foram tratadas como invisíveis, mas que carregam dentro de si um poder que o mundo não conhece. Deus está levantando intercessoras que vão carregar peso de glória, guerreiras espirituais que vão mover os céus em oração, mães espirituais que vão gerar filhos na fé, pastoras de almas mesmo que nunca subam em um púlpito, profetisas, silenciosas que vão derramar bálsamo em corações quebrados. Você já se sentiu como aquela mulher do fluxo de sangue? 12 anos sangrando, rejeitada pela sociedade, considerada impura, sem direito ao toque, sem espaço no templo, sem dignidade social. Mas ela ousou tocar em Jesus. E quando tocou, foi curada, restaurada, transformada. Não foi o toque físico, foi a fé que moveu o céu. E talvez você esteja assim agora, ferida, cansada, sozinha, mas ainda com fé. E é essa fé que está tocando Jesus neste exato momento. Pare um instante. O que o Espírito está dizendo agora? Você não é aquela que vai ficar sentada no banco da vergonha. Você é aquela que o Espírito está levantando com fogo nos olhos e espada na boca, com compaixão no coração e autoridade nas mãos. Você é aquela que o Senhor marcou desde o ventre. Jeremias 1:5 diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Essa palavra também é para você. Você não nasceu por acaso. Você foi escolhida antes do tempo. E agora Deus está dizendo: chegou a hora. Meu irmão, minha irmã, se esta palavra já está tocando o seu coração, pare por um instante e faça algo importante. Curta este vídeo. Comente aqui embaixo o seu amém ou o seu pedido de oração. E se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que também estão precisando ouvir a voz de Deus neste momento. Você pode ser um instrumento para que o Espírito Santo fale com alguém hoje. Então, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve. Vamos juntos espalhar o Evangelho com poder e unção. Agora, respira fundo. E vamos continuar porque o que o Senhor ainda quer te revelar é forte e vai tocar fundo na tua alma. Então feche os olhos por um instante e junte-se a mim nesta oração poderosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que sondas o coração e vês o mais profundo da alma, eu te apresento agora esta mulher que lê esta mensagem com o coração quebrado e com a alma cansada, mas ainda com fé, ainda com esperança, ainda com fome da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, toca agora em cada área ferida, restaura a autoestima quebrada, arranca a raiz da rejeição, cura os traumas mais profundos, desfaz as palavras malditas que foram lançadas sobre ela, corta agora toda a maldição hereditária, toda a seta do inimigo, toda a mentira do inferno que tentou convencê-la de que ela não tinha valor. Liberta agora, Senhor, com o Teu poder e envolve com o Teu Espírito de glória. Diga comigo, com fé: Senhor Jesus, eu recebo Tua cura, Tua restauração, Tua aceitação. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou filha do Rei. Nenhuma condenação há para mim, porque estou em Cristo. Que todo peso saia, que toda dor se dissipe, que toda voz contrária se cale, e que a Tua voz, Senhor, ecoe dentro de mim com autoridade e amor. Espírito Santo, toma o Teu lugar no meu coração. Enche-me agora com o Teu fogo, com a Tua presença, com a Tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo. Você não precisa mais se provar. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais carregar o fardo da comparação. Deus não está te chamando para competir.
Ele está te chamando para cumprir um propósito. Deus não quer que você se torne alguém que o mundo aprova, mas alguém que o céu reconhece. O que Ele colocou dentro de você é único, é santo, é precioso, e Ele está ativando dons, abrindo visões espirituais, despertando ministérios adormecidos e trazendo à tona tudo o que o inimigo tentou enterrar. Pare, respire fundo. O Espírito quer falar com você, filha. Você é resposta, você é instrumento, você é chave. Você é parte de um mover que vai impactar a sua geração. Joel 2:28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você foi chamada para profetizar. Você foi separada para manifestar o reino. Você foi escolhida para viver além do natural. Não é sobre status, não é sobre cargos, não é sobre reconhecimento humano, é sobre obediência, entrega e intimidade com o Espírito. Você consegue sentir a unção aumentando? Isaías 41:10 declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E talvez você tenha se sentido fraca, desamparada, esgotada, mas agora o Espírito de Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. Você não está só, você nunca esteve. E agora o vento do Espírito está soprando sobre você. As promessas que pareciam enterradas estão ressuscitando. Os sonhos que pareciam esquecidos estão sendo ativados. A voz que foi calada está voltando com poder. Silencia o coração. Respire devagar. O Espírito Santo está prestes a te tocar. Você lembra da mulher samaritana? Aquela que ninguém queria perto. Aquela que teve 5 maridos. Aquela que era excluída, julgada, condenada. Mas foi exatamente com ela que Jesus decidiu ter uma conversa profunda. Foi a ela que ele revelou ser o Messias. Foi através dela que uma cidade inteira foi impactada. Porque Deus ama transformar rejeição em redenção. Porque Ele escolhe aquilo que o mundo despreza para confundir o que é. E o mesmo Jesus que encontrou aquela mulher no poço está te encontrando agora. Você sente esse encontro acontecendo dentro de você? Filha, você será levantada com poder, mas não será poder para si. Será poder para libertar, para curar, para ensinar, para abraçar, para discipular, para interceder. Você será usada nas madrugadas, será boca profética dentro da sua casa. Será autoridade espiritual na vida dos seus filhos, será ponte de restauração no seu casamento, será testemunho vivo da graça que transforma. E tudo isso será fruto da intimidade com Deus, não de estratégias humanas. Pare um instante. Tire esse momento só seu e pergunte: Espírito Santo, o que estás dizendo agora? O Senhor está levantando mulheres comuns para viverem milagres extraordinários. Mulheres que não têm títulos, mas têm joelhos dobrados. Mulheres que não têm palco, mas têm altar. Mulheres que talvez nunca sejam vistas por multidões, mas que são conhecidas pelos céus. Mulheres que são colunas espirituais, que sustentam famílias com oração, que guardam gerações com jejum, que fazem o inferno tremer só de acordarem de manhã. Você sente que essa é a sua verdade? Então receba agora esta palavra como um decreto celestial. O tempo da vergonha acabou. O tempo do silêncio terminou. O tempo da invisibilidade expirou. Deus está levantando você com poder, com graça, com autoridade, com glória renovada, com vestes novas, com uma unção que não pode ser ignorada. Então receba isso como um chamado divino. Não é só mais uma mensagem, não é só mais um texto, é o próprio Deus gritando no seu espírito: filha, chegou a hora, levanta, eu te escolhi, eu te preparei, eu te ungi.
E agora eu te envio. Sim, Ele está te enviando. Ele está te empurrando para fora do esconderijo. Ele está te arrancando do lugar da vergonha e te plantando no lugar da honra. Ele está te tirando do anonimato e te posicionando no centro da sua vontade. E ainda que ninguém acredite, ainda que muitos tentem diminuir o que Deus está fazendo em você, o céu inteiro testifica: essa é a mulher que eu levantei, diz o Senhor. E você sabe o que é mais poderoso? Ele te levantou justamente por causa da tua dor. Ele te levantou por causa das tuas lágrimas. Ele viu quando todos te ignoraram. Ele viu quando zombaram dos teus sonhos. Ele viu quando você chorou calada no quarto, quando ninguém estendeu a mão, quando você pensou em desistir, quando disse: Deus, eu não aguento mais. Mas Ele te sustentou, Ele te fortaleceu, e agora Ele te faz florescer. Onde tentaram te enterrar, respire fundo, toque seu coração agora e se conecte com Deus. É com você que Ele quer fazer, é em você que Ele vai se revelar. Não importa a bagagem que você carrega, o passado que você tem, os erros que cometeu, a graça é maior. O sangue é suficiente, o chamado ainda está de pé, e você está viva porque ainda há uma missão. A tua história não termina com rejeição, ela termina com glória, ela termina com restauração, ela termina com salvação para muitos. Através da tua vida, Romanos 8:28 afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que você passou, tudo o que viveu, tudo o que enfrentou, não foi em vão. Foi preparação, foi lapidação, foi o processo que te posicionou para esse novo tempo. Pare, silencie, o Espírito está tocando o mais profundo da sua alma agora. Receba essa ativação espiritual, receba autoridade, receba renovo, receba ousadia, receba discernimento, receba visão, receba compaixão, receba fé como você nunca teve antes, porque você vai precisar. Porque o que vem sobre você é grande, é santo, é de Deus. E agora, feche os olhos novamente e ore comigo com toda a sua fé. Senhor Jesus, aqui estou, diante da tua presença rendida, quebrantada, mas cheia de esperança. Eu te entrego meu coração, minha história, minhas dores, minhas limitações e tudo o que sou. Consagro a ti cada parte do meu ser. Que o teu Espírito me guie, me ensine, me capacite. Eu não quero viver mais escondida, silenciada, paralisada. Eu quero cumprir o propósito para o qual nasci. Usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Eu te dou liberdade total para agir em mim e através de mim. Ativa meus dons, abre os céus sobre mim, derrama tua unção como nunca antes. Restaura minha identidade, fortalece meu espírito e levanta-me para viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu recebo hoje meu novo tempo, eu recebo minha cura, eu recebo minha missão. Amém. Acalme-se agora e sinta. Ele está aí, ele ouviu, ele respondeu, ele tocou. O céu se moveu por você a partir de agora. Você não é mais a mesma. Uma nova mulher está nascendo, não uma versão ferida, apagada, diminuída, mas uma mulher cheia do Espírito, convicta de quem é, segura no amor de Deus, cheia de autoridade, viva no propósito, curada, liberta e enviada. Deus está levantando a mulher que todos ignoraram. E essa mulher é você. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que você ama. Não guarde só para si. Talvez essa palavra seja a resposta que outra alma também está esperando. Seja luz, seja instrumento, seja canal do céu na vida de alguém hoje. Porque o mesmo Deus que está te levantando também quer usar você para levantar outras.
Agora vá com o coração cheio, com a fé ativada, com os olhos no alto e, com a certeza, você é filha do Deus Altíssimo e Ele está contigo até o fim. E o Espírito do Senhor está sussurrando agora ao teu coração. Não é sobre falar muito, é sobre falar com sabedoria, porque a boca é um portal para bênçãos ou para maldições, um canal de vida ou de destruição. E há muitos que, sem perceber, estão abrindo brechas espirituais através daquilo que dizem, murmurando, fofocando, reclamando, proferindo palavras negativas, amaldiçoando com a própria boca aquilo que pediram a Deus em oração. E isso é sério, isso é espiritual. Isso tem consequências. A palavra diz em Provérbios 10:19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E isso é um alerta direto para todos nós, porque o coração revela-se pela boca. O que sai dos lábios primeiro nasceu no íntimo. E se o nosso coração está sujo de mágoas, de inveja, de vaidade, de rancor, nossas palavras vão refletir isso. Jesus disse, pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Então, se você percebe que tem falado demais, que tem criticado muito, que tem se envolvido em conversas inúteis, fofocas, julgamentos, murmurações, cuidado, há uma maldição que se instala na vida de quem vive falando demais. E sabe o que é mais sério? É que muitas vezes essa maldição não chega de forma escandalosa. Ela vem sorrateira, vem como portas que não se abrem, vem como orações que não são respondidas, vem como relacionamentos que se rompem inexplicavelmente, vem como desânimo espiritual, vem como confusão emocional, vem como escassez. Por isso, precisamos fazer o que Davi fazia, orar pedindo vigilância sobre nossos lábios. Ele dizia no Salmo 141:3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Há poder em calar, há sabedoria no silêncio. Jesus, diante de Pilatos, calou. Diante dos acusadores, calou. Diante da zombaria, calou. E naquele silêncio estava a vitória da cruz. Há momentos em que precisamos nos calar para vencer. Porque o céu guerreia por nós enquanto escolhemos o silêncio da sabedoria. Há guerras que perdemos por falar demais. E há vitórias que conquistamos quando deixamos Deus falar por nós. Meus amados, o Espírito Santo me mostrou que há lares desestruturados porque alguém ali fala demais. Há amizades destruídas porque palavras foram ditas sem filtro espiritual. Há ministérios travados porque não se guardaram os lábios. Não é exagero, é realidade bíblica. E hoje, com temor e tremor, eu te convido a fazer uma oração de renúncia, de limpeza espiritual, de vigilância, porque há libertação disponível para você hoje, agora. Pai Santo, Deus Eterno, hoje eu reconheço diante de Ti que muitas vezes usei mal minha boca. Falei demais, falei sem sabedoria, disse palavras que feriram, que roubaram a paz, que trouxeram maldição ao invés de bênção. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo. Entrego minha língua ao Teu controle. Põe um anjo, Senhor, vigiando meus lábios. Purifica meu falar. Toca meus lábios com a brasa do Teu altar, como fizeste com Isaías. Que a minha boca seja instrumento de edificação, de cura, de louvor. Que minhas palavras gerem vida. Em nome de Jesus, eu clamo. Quebra toda maldição gerada por palavras impensadas, e me dá um coração sábio para saber quando falar e quando calar. Em nome de Jesus, amém. Continue comigo, porque o Espírito ainda quer ministrar ao teu coração. Veja o que diz Provérbios 18:21.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa é uma chave espiritual. A sua vida está colhendo o fruto das palavras que você liberou ontem, e amanhã colherá as palavras que pronunciar hoje. E é por isso que o inimigo luta tanto para controlar a tua fala. Ele quer que você murmure. Ele quer que você se irrite e diga palavras pesadas. Ele quer que você desanime e fale negativamente, porque ele sabe que ao fazer isso, você abre brechas. Mas hoje, o Espírito Santo está te entregando um escudo, a consciência da palavra, o freio espiritual, o discernimento celestial. E isso é cura, isso é proteção. A libertação quando você decide falar menos e orar mais. Quando você escolhe não reagir, mas entregar nas mãos de Deus. Quando você não responde com ira, mas com mansidão. O céu observa quem domina a própria língua. Tiago 3 nos ensina que a língua é como um fogo, um mundo de iniquidade, e que com ela abençoamos e amaldiçoamos. E Tiago clama: meus irmãos, isso não deve ser assim. Tiago 3:10. Ou seja, não podemos continuar dizendo que servimos a Deus e ao mesmo tempo soltando palavras impensadas. Não dá para louvar e ferir com a mesma boca. Não dá para orar e reclamar com a mesma língua. Isso é incoerente diante de Deus. Talvez você precise hoje pedir perdão a alguém por causa de algo que disse. Talvez precise se afastar de conversas vazias, de ambientes tóxicos, de grupos que só semeiam discórdia. O Senhor está te chamando para um nível mais alto, para um falar ungido, para um discurso que edifica, que salva, que cura, e isso é possível sim. Basta permitir que o Espírito Santo tome o controle do seu coração. Porque quando ele governa o coração, ele governa a língua. Meu irmão, minha irmã, há uma bênção preparada para aqueles que aprendem a guardar os lábios. Há respostas que vêm quando você escolhe não revidar. A honra do céu para aqueles que preferem o silêncio santo à tagarelice mundana. Há recompensas espirituais para os que decidem vigiar o que dizem. O Senhor está te treinando para ser boca dele, voz dele nesta geração. Isso começa com santidade nos lábios. E eu te digo com fé, toda maldição que entrou por causa de palavras erradas será quebrada agora, em nome de Jesus. Toda cadeia que se formou na sua vida por palavras malditas, ditas por você ou contra, você cairá por terra agora. Porque há poder no nome de Jesus para libertar, para curar, para restaurar. O sangue de Jesus cobre a tua boca, a tua mente, o teu coração, e ele te faz novo, nova. A partir de hoje, tua boca será instrumento de bênção. Senhor meu Deus, eu consagro a ti meu falar, meu pensar, minha comunicação. Que tudo em mim te glorifique. Que meus lábios louvem, consolem, edifiquem. Que eu seja conhecido no céu como alguém que usa a língua com sabedoria. Fecha, Senhor, meus lábios quando a carne quiser falar. Abre minha boca apenas para o que é puro, justo e santo. Derrama sobre mim um novo óleo. Faz de mim uma voz que traz cura, não confusão. Em nome de Jesus, amém. Agora receba isso com fé. Você foi liberto hoje. Deus te ensinou, te curou e te preparou para um novo tempo. Caminhe com sabedoria, vigie sua boca e seja canal de bênção onde estiver. E nunca se esqueça, quem fala demais corre o risco de abrir a própria porta para a destruição. Mas quem guarda os lábios, esse será exaltado. E se você chegou até aqui, saiba que isso não é coincidência. Foi o Espírito Santo que te trouxe, que te conduziu até esta palavra, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe que há feridas em você causadas por palavras alheias. Talvez você cresceu ouvindo palavras duras.
Talvez alguém que deveria te amar te amaldiçoou com palavras de rejeição, humilhação, incredulidade. Talvez até hoje você carrega marcas no coração por algo que ouviu lá atrás. E o Senhor manda te dizer: eu vi cada lágrima que você derramou em silêncio. Eu escutei cada palavra que feriu teu espírito, mas agora eu mesmo declaro sobre ti: você é meu filho, minha filha, e ninguém pode anular o que eu determinei ao teu respeito. Ó, meu irmão, minha irmã, há palavras que foram ditas contra você que pareciam sentenças. Você nunca vai conseguir. Você é um fracasso. Você não presta. Ninguém vai te amar. Você não tem valor. Mas, hoje, em nome de Jesus, eu profetizo: todas essas maldições estão quebradas agora, porque a palavra do Senhor é mais forte do que qualquer palavra humana. E a palavra do nosso Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Você não é o que disseram. Você é o que Deus diz que você é. E o céu declara que você é escolhido, perdoado, amado, lavado pelo sangue do Cordeiro, cheio do Espírito, herdeiro da promessa. Não permita mais que palavras erradas determinem seu destino. Tome posse da verdade de Deus. Declare sobre você mesmo o que o Senhor diz nas Escrituras. Troque murmúrios por louvor. Troque reclamações por gratidão. Troque críticas por oração. Troque o veneno da língua pelo perfume da adoração. E lembre-se, o diabo é astuto. Ele quer fazer você se acostumar com o falar mundano, com o falar destrutivo, com as conversas fúteis e vazias. Mas você não é comum. Você é separado. Você é templo. E a tua boca é altar. E altar santo não pode ser profanado. Por isso, cuide do que sai de seus lábios. Não participe de rodas de escárnio. Não se alimente da fofoca. Não se entretenha com zombarias. Não empreste sua língua para o inferno. Porque aquele que se santifica no falar será usado por Deus de forma sobrenatural. O Espírito me mostra agora pessoas que estão sendo libertas. É como se correntes caíssem de suas bocas. Você vai sentir isso. É como se um peso invisível fosse retirado dos teus lábios. Porque há poder quando a verdade é revelada. E Deus está fazendo isso contigo agora. Ele está te dando um novo falar, uma nova forma de se comunicar, uma nova postura. E isso vai impactar tudo ao seu redor. Seus relacionamentos vão mudar. Suas orações serão mais eficazes. A atmosfera da sua casa será transformada. Tudo porque você decidiu hoje, sim, hoje, consagrar sua boca ao Senhor. Meu querido, minha querida, leve essa palavra contigo todos os dias. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19:14. Guarde isso no mais profundo do seu ser. Faça disso uma oração diária, uma escolha de vida. E quando a tentação de falar demais vier, porque ela virá, clame ao Espírito Santo: Espírito de Deus, me ajuda a calar. E Ele te dará força. Ele colocará sabedoria na tua língua. Ele te fará prudente. E o céu se alegrará contigo. E aqui eu encerro esta mensagem com fé, convicção e amor, declarando que a partir de hoje você será conhecido como alguém que fala com graça, que ministra com sabedoria, que edifica com as palavras, que glorifica a Deus com cada sílaba, porque a tua boca será a boca do Altíssimo. Em nome de Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Seja um instrumento de transformação. Deixe o Espírito Santo tocar outras vidas através da palavra de Deus. E nunca se esqueça,
Quem fala demais pode se perder, mas quem fala com sabedoria será exaltado diante dos homens e diante do céu. Autumn sketches, quiet signs on the paths we leave behind. Golden leaves like letters fall, writing routes we can recall. Every step a faded trace, carried in the wind's embrace. Footprints vanish with the breeze, but these leaves show where we'll be. Hold the trembling in your hand, feel the map of shifting lands. Though the ground might fade away, the map remains in what we say. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. Shadows dance in amber light, shaping stories out of night. Lanes of gold and lanes of rust, trust the path that drifted dust. If the world forgets your name, don't you dare forget the flame. In the rustle of the trees, your direction rides the breeze. Lift your eyes to open skies, where the fallen leaf survives. In the drift and in the fall, find the map beyond it all. Maps written by fallen leaves, guiding hearts through shifting breeze. Every color, every scene shows the truth beneath the dream. Walk the roads we never chose, follow where the leaf wind blows. Maps written by fallen leaves, lead me where my spirit breathes. When the storms erase the lines, when the days become unkind, I'll listen to the rustling trees, let them draw the paths I need. No direction carved in stone, only wings of winds we've thrown. I'll wander with a heart that grieves, yet guided by those fallen leaves. Maps written by fallen leaves carry hopes through silent deeds. Every bend and every turn teaches what we need to learn. Even if the path deceives, I'll believe in what it gives. Maps written by fallen leaves lead me home when hope believes. Oh.